O milagre do filho do bilionário. A noite estava silenciosa sobre a cidade iluminada por arranha-céus e avenidas intermináveis. Dentro da mansão mais luxuosa da região, reinava um clima de tristeza que contrastava com todo o brilho exterior. O bilionário Augusto Villarreal, homem de negócios implacável, que tinha em suas mãos empresas de tecnologia, bancos e propriedades pelo mundo, enfrentava um desafio que nenhum dinheiro havia conseguido resolver. Seu único filho, Miguel, nascera com uma condição rara que o impedia de andar. Desde o parto, os médicos perceberam que algo não estava certo. O bebê não reagia como os outros, não mexia as pernas, não se esforçava para engatinhar. Augusto não economizou esforços. Trouxe especialistas dos Estados Unidos, Alemanha, Japão. Mandou construir uma ala inteira dentro da mansão dedicada apenas a terapias e equipamentos de reabilitação. As melhores máquinas, os profissionais mais renomados, todos pagos a peso de ouro. Mas os diagnósticos eram frios e repetitivos. É improvável que ele venha a não andar. Os anos passaram e Miguel cresceu preso a uma cadeira de rodas, cercado de brinquedos caros, videogames, telas gigantes, mas sem a experiência simples de correr pelo jardim, de cair e levantar, de sujar-se brincando com outras crianças. O menino tinha olhos tristes, apesar de sua inteligência brilhante. Era curioso, gostava de ler, de ouvir música, mas carregava no peito um vazio enorme. O pai, embora amasse o filho, não sabia como lidar com aquilo. Para Augusto, acostumado a comprar soluções com cheques milionários, era doloroso perceber que o dinheiro não curava todas as feridas. A mãe de Miguel havia falecido durante o parto, e talvez por isso o menino fosse ainda mais precioso, mas também um lembrete constante da perda. Augusto mergulhou no trabalho, fugindo da realidade, deixando o garoto sob os cuidados de uma sucessão de babás, enfermeiras e terapeutas. A vida de Miguel mudou quando uma nova babá chegou à casa. Seu nome era Helena. Vinda de uma cidade pequena do interior, tinha experiência em cuidar de crianças, mas nenhum currículo espetacular. Era simples, com roupas discretas, um sorriso doce e um olhar firme. Quando entrou na mansão pela primeira vez, sentiu-se engolida pelo luxo. Lustres de cristal, escadarias de mármore, tapetes persas. Mas quando viu Miguel, entendeu de imediato que ali não era o ouro que importava, e sim o coração partido de um menino. No primeiro dia, Helena não tentou impressionar com técnicas médicas ou exercícios complicados. Simplesmente se sentou ao lado de Miguel, contou-lhe uma história sobre sua infância no campo, onde corria descalça pelos campos de trigo. O garoto ouviu atento, como se fosse a primeira vez que alguém falava com ele como uma criança comum, e não como um paciente. "Você já correu pelo campo?" perguntou ele curioso. "Todos os dias da minha infância", respondeu Helena sorrindo. "E quero que um dia você também sinta esse vento no rosto." Miguel riu, mas logo ficou sério. "Eu não posso correr, nunca vou poder." Helena olhou nos olhos dele com firmeza. "Não diga nunca. Você pode muito mais do que imagina." Aquela frase ficou gravada na mente do garoto. Nos dias seguintes, Helena começou a introduzir pequenas mudanças. Ao invés de apenas empurrar a cadeira de Miguel pelos corredores, incentivava-o a usar os braços, a apoiar-se para mover-se sozinho. Fazia brincadeiras, transformando os exercícios em jogos. Lia livros para ele e, em seguida, pedia que Miguel se levantasse um pouquinho para alcançar a próxima página. Era sempre com delicadeza, paciência e encorajamento. O menino resistia às vezes, chorava, dizia que doía, que era inútil, mas Helena nunca desistia. "Eu estou aqui, Miguel.
Se você cair, vou segurar. Se você chorar, vou te consolar. Mas não vou deixar que você desista. Enquanto isso, Augusto observava de longe, cético. Para ele, aquela babá estava apenas dando falsas esperanças ao filho. Em uma noite, chamou Helena ao seu escritório, um aposento majestoso cheio de livros e troféus. Senhora Helena, começou ele frio, admiro sua dedicação, mas quero que entenda algo. Meu filho não vai andar. Médicos do mundo inteiro confirmaram isso. Não quero que você o iluda. Helena respirou fundo, mas não se intimidou. Senhor Villarreal, eu não estou iludindo ninguém. Eu apenas acredito que seu filho merece tentar. Talvez ele não ande como todas as crianças, mas não vou tirar dele a chance de descobrir sua própria força. Augusto a encarou em silêncio. Parte dele queria dispensá-la imediatamente, mas outra parte, escondida sob camadas de orgulho, admirava a coragem dela. Os meses passaram. Miguel começou a mostrar pequenos progressos. Conseguia manter-se em pé por alguns segundos, apoiado em barras que Helena improvisava no quarto. Cada conquista era celebrada com palmas, risos e abraços. O menino, antes retraído, começou a sorrir com mais frequência. Sentia-se vivo, mas o caminho era árduo. Havia dias em que caía no chão e chorava, dizendo que não queria mais tentar. Por que insiste tanto, Helena? Perguntou ele em uma dessas vezes. Eu nunca vou conseguir. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurou seu rosto entre as mãos e disse: Porque eu já vi milagres acontecerem quando ninguém acreditava. E você é o maior milagre da minha vida. Um dia, durante um jantar, Augusto estava conversando com investidores quando Helena entrou com Miguel. O menino, com as mãos trêmulas apoiadas em uma barra móvel, deu um passo vacilante, depois outro. A sala inteira ficou em silêncio. Os olhos de Augusto se encheram de lágrimas. Ele não se lembrava da última vez que chorara, mas naquele momento não conseguiu conter a emoção. Papai, disse Miguel, ofegante, eu estou andando. Augusto levantou-se, correu até o filho e o abraçou com força. Aquele abraço não era apenas de orgulho, mas de arrependimento por todos os anos em que havia se afastado, deixando o menino sozinho. A partir daquele dia, tudo mudou na mansão Villarreal. O bilionário passou a dedicar mais tempo ao filho. Helena ganhou o respeito e a gratidão eterna da família. Miguel continuou treinando, caindo e levantando, até que meses depois conseguia andar pequenas distâncias sem ajuda. Não era perfeito, mas era uma vitória gigantesca. O garoto transformou-se em símbolo de esperança. Repórteres souberam da história, médicos queriam estudá-lo, mas Augusto protegia o filho da exposição excessiva. Para ele, a maior lição não estava nos holofotes, mas dentro de casa. O amor, a fé e a paciência haviam feito o que nenhuma fortuna conseguiu. Com o tempo, Miguel e Helena tornaram-se inseparáveis. Ele a via como uma segunda mãe, alguém que lhe dera não apenas passos, mas asas para sonhar. E Augusto, que antes via apenas números e negócios, aprendeu a enxergar o valor do humano. Numa tarde ensolarada, anos depois, Miguel caminhava pelo jardim da mansão, ainda com passos cuidadosos, mas firmes. O vento batia em seu rosto, e ele se lembrava da promessa de Helena no primeiro dia. Quero que você também sinta esse vento no rosto. Agora ele sentia, e no fundo do coração, sabia que a verdadeira riqueza de sua vida não estava no ouro, nos carros ou nos prédios. Estava na coragem de uma mulher simples que acreditou nele quando todos haviam desistido. Miguel nunca deixou de enfrentar desafios, mas carregava consigo uma certeza inabalável.
Não existe limite para quem tem alguém que acredita de verdade. E assim, naquela mansão onde antes reinava a solidão, passou a habitar algo muito maior do que o luxo, a esperança.